galera, olha só, que noite espetacular, noite maravilhosa, noite, posso dizer, de muitas emoções aqui na TV Interior, né? Presença dele mais uma vez aí, nosso amigo aí, Sorato, e outro, meu amigo Martinelli, de longos anos. Quero dar um primeiro boa noite, né, para ele. Sorato, prazer aqui na TV Interior, nosso bate-papo interior, né? E queria que você aí já mandasse um alô, né? Já no início do nosso programa. Tudo bem, Sorato? Tudo bom, Feitosa. Pô, prazer estar falando com vocês nesses momentos aí de... A gente tem uma nova maneira de interagir, né? Acho que, apesar de tudo que a gente está passando, mas é sempre um prazer estar batendo um papo, falando de futebol, falando da carreira, das curiosidades, e trocar sempre essa ideia aí, é sempre legal. Pô, abraço a todo mundo que vai entrar aí, o Martinelli já está aí, um abração, boa noite. Vamos que vamos para essa resenha, pô. Então, eu já vou começar fazendo a resenha. Eu quero saber o seguinte, meu amigo. Cara, como é que foi essa tua transição para o Rio de Janeiro? Você que é de São Paulo, né? Você é de São Paulo. Como é que foi, cara, a tua chegada no Vasco? Eu fiquei sabendo que você foi do infantil, juvenil. Como é que tudo aconteceu no teu início de carreira? Para chegar no Sorato, Vasco da Gama. Então, Feitosa, eu sou de Araras, do interior de São Paulo, né? E na época eu comecei a jogar, que eu morei nessa época da minha infância, eu nasci em Araras, aí me mudei para Leme, que é uma cidade ali do lado, 20 quilômetros de Araras. E foi aí em Leme que eu comecei a jogar futebol em time, né? Lá tem um time, o Lemense, na época estava na segunda divisão do futebol paulista, e comecei ali, jogar no time, comecei a me destacar ali na região, e um olheiro do Vasco me viu jogando, isso em 1984. Tinha uma competição que a gente disputou em São Paulo, mais ou menos nos moldes da Copinha Paulista, do Sub-20, né? Da Taça São Paulo Sub-20, e era no meio do ano, era julho, nas férias de julho ali, e esse olheiro do Vasco me viu jogando, e em janeiro, isso em 1984, e aí em janeiro de 1985 ele bateu lá na porta, lá em casa, cara, e aí dizendo que tinha me visto jogar pelo Lemense, aí ele era de uma cidade também próxima ali da região, estava morando ali em Mojimirim, que é uma cidade da região ali, e que estava tudo acertado para eu fazer um período de teste no Vasco, na base do Vasco, né? E aí, cara, eu já mais ou menos conversava com meus pais a respeito disso, né? Que se pintasse uma oportunidade, eu gostaria de tentar, de fazer o teste e tal, mas eu não imaginava nunca que seria o Vasco, né? Porque ali na região tem vários clubes, interior paulista ali tem vários times fortes, por exemplo, Araras é 1 hora ali de Campinas, tinha a Ponte Preta, o Guarani, que costumavam ter bases fortes também, a Inter de Limeira na época ali, que é coladinha ali de Araras também, pô, sei lá, 15 quilômetros, é um time que estava começando a se destacar, tanto é que em 86 foi campeão paulista. Então, assim, eu imaginava que seria ali por São Paulo mesmo, entendeu? Mas acabou sendo o Vasco, né? Eu cheguei em janeiro de 85, aí fiquei um período de teste mais ou menos de um mês e pouquinho, e fui aprovado, e aí a coisa começou, minha carreira começou no Vasco, né? Já no primeiro ano, em 85, fui campeão carioca juvenil, e aí, assim, em 86 a gente tinha uma geração muito forte, a gente sempre chegando em finais de campeonatos, né, cara? E aí até 88 foi quando eu subi profissional. E você quando você chegou em 85, quais jogadores ali... a gente vai chegar lá em 89, a gente vai chegar em 89, sim, até o título do Vasco, que foi talvez o mais importante, um dos mais importantes na sua carreira, né? Que você também, na década de 90, também foi campeão brasileiro. Jogadores ali de 89,
na época da base, que você estava na base, chegou ali em 84, os jogadores que treinaram com você, que chegou também em 89, tu lembra? Ah, cara, tem vários, cara, tem vários. Tem Bismarck, William, França, Ayup. Eu faço parte de uma geração que muitos subiram, né? Carlos Germano é um ano mais novo, mas a gente sempre jogou junto na base. Cássio, lateral esquerdo, Tiba, que depois saiu do Vasco, que teve sucesso no futebol paulista, Corinthians e tal. Então, assim, a gente tinha um grupo muito forte, assim, que muitos chegaram no profissional ali, e depois, como eu saí depois, jogaram aí em vários clubes de tradição no futebol brasileiro. Mas a gente tinha uma geração ali muito boa, cara, muito forte, que a gente essa geração já tinha chamado a atenção ali na base, né? Da maneira, pela qualidade e tal, e assim, era mais ou menos uma aposta na época, essa geração chegaria, assim, muitos chegariam no profissional, e acabou realmente acontecendo, cara. E a tua estreia foi contra o Flamengo, né? Isso. Minha estreia foi em 1988. Foi na reta final do Campeonato Carioca de 88, foi a final do terceiro turno. O Romário se contundiu num jogo anterior, né, da minha estreia, e eu tinha entrado num jogo em Campos contra o Goytacazes, sei lá, 5 minutinhos, só para sentir o gostinho ali. E aí, meu primeiro jogo como titular foi esse jogo em 88, contra o Flamengo, no Maracanã. A gente ganhou de 3-1, eu fiz 2 gols. Então, assim, já foi um momento assim também que é muito marcante para mim, porque subindo da base, num jogo importante como é a rivalidade de Vasco e Flamengo, né? Ainda reta final de campeonato, né, cara? Então, assim, acho que nem nos melhores sonhos eu imaginaria que seria daquela forma a minha estreia, né, cara? Antes de passar para o Martinelli ali, eu vou te falar vou falar um negócio para você. Nesse dia, foi na final, né? Foi na final contra o Flamengo, já não foi esse jogo? Isso. Você perdeu os gols. Esse jogo foi 2 jogos antes do gol do Cocada. Antes do gol do Cocada. Isso. Esse jogo, eu fui no Maracanã, eu estava fazendo minha estreia no Maracanã como torcedor. Meu avô que me levou. Assim, eu não xingava, o Sorato, eu não xingava ainda, mas que depois que a gente vai vendo os tapes, né? Cocada, o Sorato, como, cara, eu te xinguei depois, cara. Meu Deus do céu. Eu te xinguei tanto, depois que eu fui crescendo um pouquinho, que eu fui aprendendo a gostar de futebol, eu falei assim, foi aquele lá, aquele filho. Deu para entender, né? Então, assim, hoje não, hoje a gente, jornalisticamente falando, né, a gente já tem outra visão. Sim, mas, sim. Cara, se eu não me engano, aquele jogo, o Leonardo era o lateral, ele acabou dando a carne. Eu estava naquela posição, eu tinha 9 anos, mas eu entendia muito bem já de futebol. Eu lembro que foi a bola atrasada para o Zé Carlos, não foi? Isso aí. Bola atrasada. Isso. Cara, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara deu a carne. E eu já jogava na escolinha do Madureira nessa época, então a gente tinha uma noção do salão do Madureira. Então, cara, mas foi um jogo que para mim ficou inesquecível, porque foi a minha estreia no Maracanã como torcedor. Entendi. Né? Mas foi muito bom. Tem alguma coisa aí, Martinelli? Olha, cara, é uma felicidade imensa, né? Primeiro, dar uma boa noite aí a vocês, aos telespectadores, né? Dizer que é um prazer aqui estar com vocês e falar dessa coisa tão apaixonante que é o futebol, né? E ainda mais na qualidade de vascaíno, com um monte sagrado igual ao Sato aqui do outro lado da linha. Isso é maravilhoso demais a oportunidade, eu agradeço aí mais uma vez. E curioso você falar isso, porque exatamente esse período de 87, 88, 89 foi também, na minha biografia, né, o período em que eu mais iniciei, né, a mergulhar no universo do futebol, né?
E eu tenho uma passagem curiosa, que eu vou até esperar a entrada do Galvão para comentar, porque vai se aplicar aos dois a pergunta, mas eu era Botafogo, o meu pai era Botafogo, e meu avô era Vasco. E o Botafogo, naquela altura, não sei se vocês se lembram, mas estava há 20 anos sem ganhar título algum, né? Eu ia para o Maracanã com meu pai, criança ali, querendo ganhar, né? Criança, aquela competitividade grande, aí chega na escola, os amigos começam a falar, não sei o que e tal, e meu avô também estimulava do outro lado, né, que eu virasse Vasco. E aí, no mesmo período, exatamente, veio o surgimento, né, desse time muito vitorioso. Eu sempre me lembro daquele chapeuzinho do Romário no Zé Carlos, né, que foi ali o divisor de águas assim, para mim. E um belo dia, voltando de um Vasco-Botafogo, do Maracanã, Botafogo tinha perdido de 1-0 para o Vasco. Eu virei para meu pai e falei: pai, eu não aguento mais, vou mudar de time. E ele tranquilamente, uma pessoa muito tranquila, né, olhou para mim e falou assim: tudo bem, filho, você pode tomar sua decisão com tranquilidade, pode escolher Vasco ou Fluminense. Flamengo, nenhuma possibilidade, né, disso acontecer. Ainda bem. E aí exato. E aí meu avô, né, me levava também, me estimulava nesse sentido, e aí foi natural a minha opção pelo Vasco. E você exatamente aparecendo para o futebol na mesma época. Então, realmente é uma alegria muito grande, né? E o que eu queria perguntar, né, até aproveitando a sua primeira fala, é a questão do sonho de criança, né? Você falou que por algum, né, acaso aí você acabou caindo, graças a Deus, né, para a gente vascaíno na nossa história, mas ali em 84, em 85, o que o Sorato, né, ainda adolescente, sonhava para a carreira dele? O sonho era menor do que a realidade se mostrou depois, ou existiu algo que você não conseguiu realizar ao longo da sua carreira, que você pensava lá nessa época? Não, cara, eu acho assim, eu desde muito pequeno, a minha brincadeira, minha diversão sempre foi jogar futebol, né? E assim, como eu sou de uma cidade do interior, os espaços para jogar futebol eram muitos, então assim, sempre ouvindo os jogos pela rádio. Naquela época não passava tanto em TV, era mais jogos finais só, acompanhava, não perdia um, mas lembro de ouvir muitos jogos pelo rádio, assim, dos times da capital. Em Leme tinha o time lá que disputava a segunda divisão, eu ia, quando o jogo era lá em Leme, eu ia assistir. Então, assim, era uma coisa que eu realmente sonhava e assim, e estava tentando, assim, por ter um time na cidade, em Leme, a gente imaginava chegar ali, jogar ali, subir profissional ali e tal, mas assim, a partir do momento que você começa a se destacar, né, na categoria ali, por exemplo, eu cheguei a jogar hoje no Sub-20 com 15 anos, então assim, quando você começa a entender isso, você tem 15, começa a jogar com caras de 18 a 20, e se destaca ali e tal, você começa, cara, eu acho que eu levo jeito pra coisa tal, e por isso que eu falei lá no início, que quando pintou essa oportunidade de vir pro Vasco, eu já tinha conversado com meus pais, que eu queria tentar, e acabou acontecendo, né? Assim, como eu disse, eu imaginaria assim, ali no interior de São Paulo, a capital, ou ali Campinas, que é ali da região, mais próximo ali, e assim, e a gente disputava, assim, eu fui nesse campeonato que esse olheiro do Vasco me viu, eu disputei 2 vezes, então assim, e ali a gente jogava contra alguns times grandes tal, então assim, a gente, eu imaginava assim, chamar a atenção de um time desse para eu poder
sei lá, ter uma oportunidade, né, cara? Então, assim, mas acabou acontecendo o Vasco e também para mim foi, cara, pô, eu sou grato até, pô, serei eternamente grato a isso, ao Vasco e tal, mas assim, muito garoto, vindo para o Rio, né, nunca tinha saído de casa, obviamente se tem alguns medos, alguns receios, né, mas eu fui muito bem recebido ali no Vasco, e assim, essa galera que acabou, boa parte chegou junto no profissional, já estava ali, era uma galera que realmente bem legal, assim, até os mais velhos ali de categoria cuidavam mais dos garotos, então assim, foi bem legal, cara, e assim, como eu disse, eu acho que quando você começa a ter o entendimento, né, de que quer virar profissional, você acaba assim, focando em algumas coisas, traçando algumas metas, né, cara, assim, depois que eu cheguei no Vasco, obviamente, era chegar na equipe profissional, né, cara, e acabou acontecendo, pô, joguei com uma galera no Vasco que, cara, eu lá no interior assistia, pô, imagina eu jogar com Roberto Dinamite, Romário, Mazinho, Acácio, pô, peguei essa galera, já conhecia de ver alguns jogos na televisão, então assim, pô, sei lá, menos de 10, 5 anos depois, você tá ali treinando com os caras, pô, sendo companheiro dos caras, assim, realmente foi uma realização para mim, assim, pô, cara, fantástica, assim, cara, pô, como eu disse, serei eternamente grato por essa minha trajetória aí, pô, Deus me abençoou muito, cara. Maravilha. E você, quando você foi para a divisão de base, você morou no alojamento do Vasco, estudou na escola de São Januário? Como é que foi um pouco essa época? Eu morei no alojamento ali em São Januário. Na época não tinha escola dentro de São Januário, era fora, mas era ali próximo. E assim, a gente convivia ali, era a nossa casa, né, cara? Então, assim, a gente treinava na maior parte das vezes de manhã, e era fora também, e aí chegava, almoçava, dava uma descansada, e depois sentava lá na arquibancada para assistir o treino profissional. E imaginando um dia estar ali no meio, tá com aqueles caras ali, né, cara? E assim, e a gente, quando você chega e atinge isso, né, cara, realmente é um sonho, assim, e aí você tem que se manter ali, que também não é fácil, então assim, mas eu acho, pô, como disse, um garoto lá do interior de São Paulo, chegar aqui no Rio de Janeiro e depois ter a trajetória que eu tive ali, realmente é motivo só de agradecimento mesmo, cara. Parabéns. Valeu. Ô Martinelli, né, eu estou olhando aqui, não sei se você reparar, estou olhando aqui já, aproveitando o gancho. Os amigos aí online. Primeiramente a Deus a tua participação aqui, tá, Sorato? E agradecer muito ao Jairo Amaral, que foi, pô, Jairo Amaral foi o cara que possibilitou, né, essa honra, né, de deixar você vir aqui no nosso canal, na nossa TV do interior, tá bom? Jairo Amaral, muito obrigado, tá? Irmão, obrigado demais. Eu, repórter da celebridade, já vou até anotar o nome dele aqui, ó. Jairo Amaral, já vou até compartilhar. Brigadão, Jairo! E sabe quem que mandou um abraço para vocês aí, tá mandando para a gente aqui, né? E principalmente para você, o Sorato, é o pessoal que é rival do Vasco. Lá dos Estados Unidos, a Filadélfia, mas é o Marcelo Batista, presidente Marcelo Batista. Caramba, ele tá aqui online, aqui, e falou assim, cara, ele tá no canal e falou assim, pede ele. E tem um detalhe, não quero só ele, não. Quero ele, quero o xerifão. Porque foram os dois caras que atormentaram o Flamengo, cara, desde a década de 80. Pô, o Marcelo cara, Batista, da Fla-Fla. Pô, Marcelo, um abraço, Marcelo. Pô, legal, obrigado aí pelo carinho e pelo respeito. Isso que é legal, acho que quando você tem o respeito da torcida rival, cara, e assim, isso realmente é muito legal, cara. Obviamente, você ter o respeito do torcedor
do clube que eu tenho a maior história, né, assim, sou mais, as minhas raízes são todas no Vasco, assim, né, cara, mas quando você tem o respeito, assim, de torcidas rivais, eu joguei no Botafogo, joguei no Fluminense, no Flamengo não joguei, né, mas você ter o respeito, assim, cara, fala assim, pô, acho que a carreira valeu a pena, porque esse respeito, porque foi um momento, assim, que eram 2 timaços, jogos, assim, importantíssimos, né, momentos, assim, assim, nessa época eu subi, o Vasco estava levando um pouquinho de vantagem, mas essa é a história do futebol, uma hora um está melhor, outra hora é o outro, mas isso é muito legal, essa galera aí lá da torcida do rival lá na Filadélfia, um abração a todos aí. O Vasco também tem uma torcida grande lá, cara, nos Estados Unidos, principalmente ali na Flórida, cara, assim, eu sempre falo com o Barata, que é o cara que, torcedor, um dos dinossauros lá da Força Jovem, o cara fala quase todo dia, e tem um grupo de vascaínos enorme lá também, pô, é legal, assim, clubes grandes como esses, os grandes aqui do Rio, né, tem torcedor espalhado pelo mundo todo, né, cara? Mas é muito legal essas manifestações. E a internet, pô, isso aí facilita muito, isso é muito maneiro, cara. É verdade. Eu tenho mais uma perguntinha para você. Já ali no 89, você disse que pegou o Romário se machucou e você entrou e já fazendo 2 gols contra o Flamengo, né? Já de cara. Chegando em 89, como é que era como é que era você brigar? Que só tinha fera. O Vasco tinha, naquela época, Romário, Vivinho até faleceu, né? O Vivinho faleceu, né? Foi o Vivinho que faleceu? Isso, veio falecer. Tu tinha o Tiba, né? Bebeto, essa galera aí em 89. Aí eu te falo, como é que era brigar com vaga nesse monte de estrelas, cara? E você foi titular contra a equipe do São Paulo, meteu o gol da vitória e eu não sei mais o que dizer com essa galera toda. É igual o time do Flamengo hoje, né? Como é que você vai encaixar um atacante no time do Flamengo ali tendo hoje, né? Tem o Bruno Henrique, tem Gabigol, tem Arrascaeta. Fica difícil, né? A gente, verdade. Jornalisticamente falando. Cara, assim, ali em 89 o Romário não estava mais, que ele saiu em 88, mas veio o Bebeto, né, cara? Então, assim, a gente tinha ali, era briga, assim, a gente se dava muito bem, o grupo se dava muito bem, mas assim, você luta para ser o titular, né, cara? Então, assim, e a gente tinha um time muito forte, né, cara? Assim, que todos se respeitavam, cada um sabia da qualidade, todos respeitavam todos, né, cara? E o Nelsinho Rosa, que era o treinador, era um cara assim que sabia muito bem aproveitar o momento de cada um ali, né, cara? Então, tanto é que nesse campeonato eu inicio jogando, depois eu saio do time, só vou voltar no time mais lá na reta final, cara, entendeu? Porque realmente eu estava voando nos treinamentos, eu comecei a treinar pra caramba e assim, e foram... Aí acabei ganhando a posição, né? Mas assim, realmente era um time fantástico. Ali a gente tinha Vivinho, Bebeto, o Tiba, acho que tinha Mazinho, e aí tinha o Tato, que tinha vindo do Fluminense, o Tato tinha vindo, que tinha ido para a Espanha, depois veio para o Vasco. Então, assim, o William, Bismarck, assim, do meio na direita. Mas do meio para frente também era doideira, cara, assim, mas assim, mas o time chegou muito bem e o Nelsinho teve o mérito ali de sempre fazer as escolhas de quem estava melhor no momento, de quem era mais regular e aproveitava quando um jogador ali, um atleta estava num momento de crescimento, ele tinha uma observação espetacular, essa leitura dele era muito boa. Mas aí o time chegou muito bem na reta final ali, né, cara? Foi muito merecido o título ali, cara. Olha, agora só um adendo aí, não é só a Flórida que está assistindo, não. Belfor Roxo aqui está mandando um abraço para você, o Sorato. Legal. O Marcelo.
Fala, Marcelo. Então, pô, legal, cara. Um abraço, cara. Também tá morrendo de saudade aqui dessa época, pelo que parece. Vamos voltar, se Deus quiser, cara. Tem alguma aí, Marcelo? Então, chegamos então a 89, né? Aos pouquinhos vai avançando. E você já falou bastante do time do Vasco, e eu tive olhando, né, um pouquinho aqui para reviver essa magia aí de 89, né, para quem é torcedor do Vasco. Mas o time do São Paulo era um timaço também, né? Tive vendo aí, era Bobô, Raí, Ricardo Rocha, era vários jogadores que se tornaram níveis aí de, né, nível internacional. Aí eu queria te perguntar exatamente sobre a preparação para esse jogo, porque a fórmula de disputa do campeonato era bastante confusa comparado aos pontos corridos de hoje, né? Era a primeira, segunda, terceira fase. A primeira fase, aí leva 8 para a segunda fase, 2 grupos de 8, aí os 2 primeiros se enfrentam. O Vasco tinha mais ponto, então levava vantagem de um empate nos 2 jogos ou de uma vitória, que foi o que, graças a Deus, aconteceu. E aí o que eu queria te perguntar era isso, assim, com base, né, nos 2 times, né, nos 2 elencos, a preparação desse jogo, o que efetivamente ali o Nelsinho tinha de estratégia? Era a vitória no primeiro jogo para resolver o assunto e já garantir o título, ou aquilo ali foi algo que aconteceu, né, ali no calor do jogo e graças a Deus a gente conseguiu essa vitória naquele ano? Então, cara, ali assim, como a gente tinha essa vantagem de o empate ou o derrota, teria o segundo jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, foi feita uma reunião e na época era o Eurico, perguntou para a gente o que a gente preferia. E a gente disse, não, vamos jogar lá em São Paulo a primeira. Assim, primeiro que assim, os dois jogos anteriores à final foram 2 jogos seguidos fora de casa. Foi um contra o Corinthians em São Paulo, que eu fiz o gol, ganhamos de 1-0 também. Eu fiz um gol, também um cruzamento do Luiz Carlos Vinck, só que de rasteiro, ali da direita. E o outro jogo foi o jogo anterior da final, foi contra o Inter em Porto Alegre, que a gente ganha de 2-0, 2 gols do Bebeto. Então, assim, a gente estava com esse histórico recente de 2 vitórias consecutivas em jogos fora de casa, né? E, assim, o time estava num momento muito bom, chegou realmente ali no auge da forma, da qualidade, da forma física, técnica, tática. E assim, mas o time era ofensivo, tinha essa característica, entendeu? O time não jogava para empatar, não jogava para segurar o jogo, entendeu? Assim, o time tinha essa característica, cara. Então, assim, o time que tem, 2 laterais que a gente tinha, que apoia Mazinho e Luiz Carlos Vinck. Nesse jogo o Mazinho apoiou mesmo porque tinha o Mário Tilico, que era assim, um dos principais jogadores do Brasil naquela época ali, principal atacante. Mas, os 2 apoiavam muito bem, cara. Do meio para frente a gente tinha Zé do Carmo, que era o que ficava um pouco mais, Boiadeiro, Bismarck, William, eu e Bebeto. Então era um time ofensivo, né, cara? Então, assim, a gente e era explorado essa característica do time, né? Assim, obviamente, a gente tinha ali, que o jogo começou complicado pra gente pra caramba, o primeiro tempo já o Acácio começa a aparecer bem no jogo, fazendo defesas importantes no finalzinho, então nem se fala que ele faz lá aí 2 defesas espetaculares, né? Mas assim, era um time que a gente sabia que tinha condição de chegar lá e matar o jogo, matar o campeonato num jogo só. E a gente, vamos jogar para ganhar o jogo, A gente sofreu um pouquinho, São Paulo pressionou a gente, aí obviamente você tem que responder e reagir em relação a isso, né, cara? Mas era um time ofensivo, né, cara? Tanto é que no gol, hoje as pessoas falam nessa transição rápida, se os caras assistirem o gol de 89, os caras vão ver que é transição rápida. E ainda a gente chega com 4 jogadores, na hora que o Luiz Carlos Vinck chega para cruzar,
tá o boiadeiro que dá a bola para ele e vai para a área, tá o boiadeiro no primeiro pau, o Bebeto mais centralizado, eu no segundo pau que acabo fazendo o gol e o William na marca do pênalti, cara. A gente chega com 4. Então, assim, é um time muito ofensivo, é um time de muita qualidade técnica. O gol, a jogada toda começa no lançamento que o Bebeto dá para mim lá do lado esquerdo, eu domino, toco pro Mazinho, a gente começa a rodar essa bola pro lado. Então, assim, esse controle de bola, girar a bola de um lado para o outro e pegar o lateral em projeção, era uma característica daquele time, né? E o São Paulo era um timaço, só que assim, quando a gente tinha esse espaço que a gente sabia que em algum momento ia acontecer, porque o São Paulo, para reverter a vantagem, tinha que vencer o jogo. Então, assim, se empata, já vai mais pressionado ainda pro segundo jogo. Então, a gente, nesse momento, depois, a gente também, mais pro final, a gente teve quase uns 2 contra-ataques, mas faltou caprichar um pouco mais no último passe ali. Mas, assim, era um time ofensivo, cara. Era um time que jogava para frente, era um time que jogava buscando o gol, né? E obviamente, a gente tinha ali o Zé do Carmo, que era um cara que também tinha bom passe, boa qualidade técnica, mas que era um cara que tinha uma marcação mais forte, o Boiadeiro, que fazia bem essas duas funções, e o Marco Aurélio e o Quinones, que acabaram fazendo a dupla da final ali de zaga também, que estavam muito bem. O Quinones já com uma experiência internacional, o jogador equatoriano com muita moral na América do Sul, né? Então, assim, mas era um time assim que a principal característica era a posse de bola e atacar o adversário, né? Perfeito. O Anderson Moura, Sorato, ele pergunta para você sobre a responsabilidade, se é que você, né, sentiu essa responsabilidade de substituir, se é que pode-se dizer também, substituir Roberto Dinamite. Segundo ele, você chega, né, na época que ele está ali num final de carreira e você aparecendo para o futebol. Existiu realmente isso, essa transição, né? Cara, um assim, e outro? Assim, não era, acho que a palavra não é bem substituir, né, cara? Porque o Roberto, cara, era o maior ídolo do clube, né, cara? Era a minha referência de o cara que jogava na minha posição, que eu, como eu falei lá no início do papo, a gente sentava lá na arquibancada, eu prestava mais atenção nele. Então, assim, e nessa época, assim, era uma época que ele estava tendo alguns problemas de contusão, então, assim. E meio que ficava isso, o Roberto estava jogando, às vezes ele saía, eu entrava no lugar dele, mas assim, o Roberto era um cara assim que a gente queria estar ali, queria tê-lo ali com a gente, do lado, né, para poder sugar tudo dele, para ele poder passar tudo para a gente e tal. E assim, obviamente que você tem uma responsabilidade quando você defende um clube como o Vasco, obviamente que vem, e o Vasco é com histórico de grandes centroavantes, goleadores e tal, mas isso aí você vai aprendendo a lidar desde a base, né, cara? A gente tinha isso ali de saber que ali o Vasco era uma referência em atacantes, goleadores, camisa 9 e tal, mas em 89 o Roberto vai para a Portuguesa, né, cara? Naquele ano ele não está no Vasco, né, cara? Então, ele podia ter ficado e ser campeão com a gente, que ia ser muito mais legal, né, cara? Ia ser muito mais. Mas é um cara assim que, espetacular, cara. Obviamente, como eu falei, tem uma responsabilidade, mas era mais um prazer tê-lo ali do que uma preocupação, assim, entendeu? Sorato, tem um monte, mas não dá para olhar todo mundo. Tem aqui um colega aqui que é lá da comunidade chamada Jardim Bom Pastor, Tulinho na veia. Esse é o cara, Tulinho na veia, mole. Ele falou assim, foi um dos maiores pontas que eu já vi jogar no Vascão da Gama. Deu muito trabalho para o meu Botafogo. Tá? Pois é. Sofri muito
por causa desse cidadão, né? Olha só, o Tulinho na veia. Mas rapaz, hoje ele é só resenha. Pô, isso é bom. O que eu falei, cara, isso aí é o respeito que essa galera tem, é muito legal, cara. E eu peguei um período muito bom, cara, assim, esse período aí, assim, sempre jogos contra o Botafogo, às vezes fazia gol pra caramba, assim, nos jogos. Então, assim, é uma galera que, naquela época era outra época, então assim, você podia ter um apelido que hoje não é muito politicamente correto, que era Carrasco. aquela época eu tinha, pô, eu cheguei a falar... Carrasco dos jogos importantes. Era Carrasco do rival, Carrasco do Botafogo, então assim, era mas assim, fazia parte daquele, de toda aquele mise-en-scène que faziam quando tinha um jogo importante, assim, né, cara? Mas é isso que eu falo, acho que é muito legal ter essa manifestação de torcedores, assim, de outros clubes que não o Vasco, por mais que eu joguei no Botafogo também, mas obviamente está falando de onde o time marcou mais, né? Mas isso é legal, cara, muito legal mesmo, cara. Ele falando aqui, ele ainda tá falando aqui, ele tá mandando mensagem aqui, ainda falou assim, ó, graças a Deus ele foi pro Botafogo, foi aonde eu perdoei. Olha o nome do cara, Tulinho na veia, foi onde eu perdoei e foi campeão lá também, estadual, né? Isso, 97, isso. Isso aí. Outro camarada aqui, lá de São Paulo, o nome dele é David Bolado. David Bolado é um artista considerado no funk no Brasil inteiro. David Bolado é um artista de funk lá em São Paulo, né? E falou assim, ó, ele acabou com o meu time na minha cidade. Mas ele tem que saber que você também é de lá, né, Alçorá? David Bolado, um forte abraço. Pois é, pô, David, um abraço, cara. Obrigado aí pela citação aí, cara. Cara, assim, era outro momento. O Vasco ali marcou uma época, né, cara? O time era muito forte, time de tradição, o torcida enorme, né? São Paulo também logo depois ganhou tudo, né, cara? Ainda perdeu para o Corinthians em 90, né, na final, e depois ganhou tudo. Foi bi-brasileiro, bi-mundial. Então, assim, era um momento assim, que tinha a maioria dos times considerados de tradição tinham grandes equipes, né, cara? E era muito competitivo o campeonato, né? Agora, mestre Sorato, eu imagino que times campeões, né, você que participou de vários times campeões, eles guardem algumas características parecidas, né? Imagino que aquele astral, de alguma maneira, a união do grupo, né? Muito se fala sobre isso, para guardar, né, essas semelhanças em equipes que se tornaram campeãs. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a 89 e 97, sendo que você participou dos dois grupos, né, os dois títulos brasileiros. Você vê semelhanças entre esses dois grupos que trabalharam no sentido, né, de união e tal, características semelhantes, e também vê algumas diferenças entre eles? Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essa comparação? Cara, eu acho assim, existe assim algumas... Eu acho que essa mescla de juventude e experiência, eu acho que se tivesse uma receita para uma equipe ideal, acho que é isso, né? E, obviamente, sempre com qualidade técnica, né? Eu acho que os dois elencos, os dois times eram de muita qualidade técnica, entendeu, cara? Sim. E de 89 a gente se dava muito bem, o grupo era unido, tinha uma galera da base ali que também já se conhecia desde lá de baixo, né, cara? Então, assim, opa, olha quem chegou aí, rapaz! Olha. Que isso, mestre! Salve, mestre! Fala, arrepiar. Esse já me deu 1 milhão. Falei de 97, o capitão não apareceu. O cara apareceu, cara. Que bom, que bom. Mas assim, cara... Eu vou até fazer uma pergunta. Mauro, prazer
Márcio Feitosa, o repórter das celebridades. Hoje, o repórter das celebridades, né? Mas como a gente já iniciou um papo aqui um papo bem gostoso com o Sorato, com o Martinelli, contando um pouco, né, da sua trajetória. E eu fui gandula. E você, Mauro? O Mauro, eu lembro que me deu um meião. O Mauro me deu um meião. O Mauro me deu um meião quando eu era gandula lá. O Mauro me dava. Mas, Mauro, ele tem uma coleção de meião, Mauro. Pô. Já ganhei muita coisa. Eu falei pro Sorato, Mauro, 1.004 jogos como gandula. Eu, pelo menos como gandula, fui recordista mundial. Mas, graças a Deus. Depois me apaixonei, né? Nessa loucura de ser jornalista, porque a gente está atrás do gol, a gente fica vendo. Eu não pude ser jogador de futebol, porque eu era ruim demais. Então, eu tinha que ser jornalista, pelo menos isso. Mauro, prazer estar aqui na TV Interior, tá bom? Prazerzaço, fica à vontade, o programa são de vocês. Não é isso, Martinelli? Opa, isso é uma honra danada. Prazer, capitão, Mauro Galvão, Rafael Martinelli falando, um torcedor de longa data do Cruz Maltino, e vou ter aqui a felicidade de poder fazer perguntas aí para você e para o mestre Sorato também, ao longo da noite. Tá. Desculpa se eu entrei assim meio atravessando aí, vocês estavam conversando, eu acabei entrando porque eu tive um atraso, eu tive que entrar um pouco mais tarde, mas é um prazer falar com vocês, aí, com o Márcio, com o Rafael, e o Sorato, o Sorato é meu irmão, né? É um cara que eu tenho um carinho muito grande, né? Já gostava dele antes de conhecer, de jogar, de ver jogar, né? E depois nós tivemos o prazer aí de trabalhar juntos no Vasco, né? Em 97, 98, e depois trabalhamos ainda na base do Vasco, né? Então a gente tem um carinho muito grande, assim, é um cara que eu gosto muito. É isso aí. Maravilha. Maravilha. Ô Mauro, antes de começar, nos treinamentos, era difícil marcar o homem? Era complicado, né? Hoje tu pode falar. De vez em quando dava para dar uma na raiz assim, opa, chega para lá, meu irmão. Rolava isso, Mauro? É complicado, né? Não, o nível de treinamento nosso era muito bom. E isso ajuda bastante, né, Márcio? Porque a gente tendo assim, uma dificuldade nos treinos, né, como nós tínhamos, né, o Sorato, o Mauricinho, né, jogadores que a gente sabia que poderiam entrar, né, a qualquer momento na equipe, que eles dariam conta do recado. Então, tive algumas vezes também que eu acho que eu enfrentei o Sorato pelo Vasco, né? Mas é que são tantos jogos que é difícil, né, de lembrar de tudo, né? Mas sempre deu muito trabalho, sim, um cara que é goleador e também inteligente para jogar. Então, dava muito trabalho, sim, nos treinos, e os nossos treinos eram muito pegados, né, Sorato? Não, ali era, eu acho que isso, o Rafael acho que tinha perguntado alguma coisa, uma característica de equipes vencedoras. Eu acho que, assim, esse dia a dia é muito importante, cara, assim, de qualidade do treinamento, né? Quando você tem um elenco muito forte, os treinamentos são muito disputados, o nível é realmente muito alto. Isso é bom, que acaba refletindo nos jogos, né? Então, assim, a equipe considerada titular é exigida o tempo todo no mais alto nível de atenção, e isso acaba sendo você treinado também para levar isso para o jogo, essa exigência alta, e ter a facilidade ali de resolver as situações dos jogos, né? Então acho que equipes vencedoras têm isso. Lá de 89 também era um elenco forte, os treinamentos também eram muito disputados, tal. Isso elevava o nível de todo mundo, né? E se refletia lá nos 3 pontos. Oi? O cara tem que ficar esperto, né? O cara que está jogando no titular, ele não pode, se ele dormir, o castigo cai. É isso aí. O treino é mais difícil que muito jogo, né, Mauro? O cara falou, tinha um ditado, o cara falou que
O treino é jogo e o jogo é guerra, né? Perfeito. É isso aí. Eu tive a honra, né? Tive o prazer de. Eu tenho muitas fotos com vocês. A gente vai ter outras oportunidades. E tenho muita foto com o Mauro, tenho foto, porque a gente era gandula, então a gente ficava dentro do vestiário ali, pedia uma foto toda hora. Mas foi um momento maravilhoso. Eu fui campeão brasileiro em 97, porque eu estava naquele jogo contra o Palmeiras, né, 0-0, Carlos Germano defesa nos últimos minutos ali, né? Então, eu posso dizer que eu fui campeão brasileiro. Eu só não fui campeão da Libertadores porque eu não fui lá pro Equador, né, contra o Barcelona. Mas no primeiro jogo aqui eu tava. Mas vamos lá. Mauro, vamos pegar lá, vamos voltar lá no início. Mauro, esse cara, eu não vi. Esse cara vai ter 4 Copas do Mundo. Só teve 2, né, Mauro? Só não dá pra dizer que é só, né? Assim, a gente da imprensa, a gente tem o nosso canal em off, entendeu, Mauro? Que a gente fala assim, quais os principais zagueiros que era para estar lá? Fulano, Beltrano, X, ele vai citar nome. Mas, Mauro, em 94, você já estava na Suíça, se eu não me engano. Isso. Tu estava em 94, nessa época. Você estava. Mas jogou a Copa de 86, 90, né? 94 você estava voando. E 98, eu achei. Eu vou falar até uma palavra. Não sei se foi covardia. Mas é porque o Mauro estava com 35, 36 anos nessa época, em 98, quando vocês foram campeões da Libertadores. Ali, o povo pedia Mauro Galvão na zaga da seleção. Entendeu? Até 98 para você, de repente, ficou um pouco assim. Tu ficou meio entristecido, Mauro, por não a sua convocação, por mais que você estava com 30, já está com 35, 36 nessa época, você pode me corrigir, né? Porque são tantas informações. Como é que foi aquilo ali para você? Foi um choque para você, ainda mais tinha sido campeão, cara, das Américas. Estava brigando ali para... Eu acho que a seleção é uma coisa bem difícil, né, de explicar, né? Porque às vezes você está bem, mas tem outros jogadores que também estão bem. Eu acho que o que sempre atrapalhou bastante nesse caso aí é que eu nunca trabalhei nem com Parreira e nem com Zagallo. Eu acho que o Sorato até entende um pouco isso, né? Isso aí é uma relação também que é importante, né? Você ter trabalhado com os treinadores, não é? De alguma forma, isso aí ajuda bastante. E isso aí acho que acabou também atrapalhando. E o fato de eu estar jogando fora em 94 também eu acho que é uma coisa que pesa também um pouco. E aí você tem outros jogadores também que têm qualidade, né? Então você tem que entender isso, né? Saber que o Brasil tem muitos jogadores de qualidade. Mas se você me perguntar se eu podia estar na seleção, eu podia sim. Tanto em 94 quanto em 98. Não resta a menor dúvida, né? E não é que eu estou assim criticando, é a minha opinião, né? Eu acho que cada um tem uma opinião, a minha opinião é essa, né? Eu acho que poderia estar assim entre os jogadores, não digo titular, né? Poderia até ser titular, mas pelo menos no grupo poderia estar. Agora, também da mesma forma é uma alegria, né? Ter participado de 2 Copas do Mundo também é uma coisa importante, né? E que fica marcado, né? Eu acho que é uma experiência única, né? Eu acho que todo jogador quer, né? Participar de uma Copa do Mundo. Então, que pena que não deu para participar das outras, né? Seria muito interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma alegria muito grande, né? Conquistando aquele título da Libertadores pelo Vasco. Eu tenho só mais uma pergunta aí, depois eu vou passar para o Martinelli bola. Vamos voltar lá em 79, meu amigo. 17 anos, né? Cara, e campeão invicto. Como é que foi esse negócio? Que o Sorato, a história do Sorato, ele passou aqui pra gente. O olheiro chegou, as coisas acontecem na nossa vida, igual aconteceu na minha vida também. Eu fui nascido e criado em barraco de palafitas, surgiu uma oportunidade, eu treinava no Madureira, né?
que era muito longe, e depois chegou um cara da época da Sudeste e falou assim, ó, tá faltando 4 grandulas, isso em 92, na semifinal contra o Flamengo e Santos, semifinal, que depois foi para a final. E aí surgiu a oportunidade para mim, falou assim, ó, quem quer grandular? Eu. E dali não saí mais. Então, hoje eu sou jornalista porque eu fui gandula. E aí eu fui conhecendo outras pessoas. Mas vamos lá, 79, como é que foi esse negócio seu, Mauro? De 17 anos, titular, um timaço que o Inter tinha, o ano que eu nasci, mas a gente vê os vídeos, né? Vê os tapes do passado, né? A gente, como jornalista, é obrigado até a assistir por a nossa profissão. Conta um pouco do teu início internacional, campeão invicto. 17 anos. Como é que é esse negócio, cara? Foi uma felicidade muito grande, né, Márcio? Porque não é fácil você começar com 17 anos, um time que nem o do Inter, né? Um time muito forte. O Inter já era bicampeão, né? Brasileiro. E a gente conseguiu formar um grupo muito forte. Os jogadores que ali, Batista, Falcão, Mário Sérgio, Jair, o Benítez no gol, o Mauro Pastor, que vocês devem conhecer também, né, zagueiro de São Paulo. Jogou na Ponte Preta, não foi? Isso, Cláudio Mineiro. Mauro Pastor não foi? Não, Ferroviária, isso. Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro. Mudou pelo nome, não foi? Oi? Não foi por isso que mudou, tinha o Mauro Pastor, aí botou, não lembro, aí botou, já tinha o Mauro, daí botou o Mauro Galvão, não foi um lance desse? Não, o meu nome ele foi assim, engraçado, porque eu cheguei na base do Inter, né? Eu tinha jogado na base do Grêmio, eu fui pro Inter. E aí eu cheguei no Juniores, o treinador falou para mim, já tem um Mauro aqui, que era o goleiro, né? E ele é mais velho, você está chegando agora, então tu vai ser o Mauro Galvão. Eu tá bom. E daí ficou o meu nome Mauro Galvão. É engraçado, né? As coisas bem simples, assim, e vão acontecendo quando você vê, e aquilo pegou. E eu, na verdade, todo mundo me chamava de Maurinho, né? Mauro. E eu acabei ficando Mauro Galvão. Então, eu gostei, achei legal. E tinha o Mauro Pastor, né? E aí foi muito bom. Eu aprendi muito com aquele time ali, tanto em campo quanto fora, né? Comportamento, como um profissional tem que ser, né? Foi assim uma escola para mim, né? Ter jogado no Inter, dentro de campo, jogadores de muita qualidade, personalidade. Aí quando você olha para um lado, você vê Falcão, Batista, você olha para o outro, você vê o Mário Sérgio, né? O goleiro, o Benítez, né? Cara, eu tenho que jogar também, né? Eu tenho que fazer esse cara também, né? Pelo menos eu chegar perto deles, assim, né? E aí você começa a fazer a sua parte, né? Aquele time é o tipo do time que você tem que fazer a tua parte, não fazer mais nada, né? Porque eles fazem o resto, né? Eles faziam o que precisavam, orientar, conversar com o juiz, né? Tudo isso não era coisa que eu tinha que me preocupar, né? Então eu tinha que jogar o meu futebol, né? E ajudar os meus companheiros. E eu consegui, né? Graças a Deus consegui isso aí. Nós conseguimos conquistar um título inédito, né? Invicto, até hoje ninguém superou. E foi muito bom, né? Então a minha passagem por Inter foi muito legal. Depois eu fiquei mais uns 6 anos ainda. Na época era assim, né? A gente ficava muito tempo no clube. E depois eu acabei vindo para o Rio, né? É isso aí. Alguma coisa aí, Martinelli? Então, eu queria até comentar uma curiosidade que eu não sei nem se ainda é recorde, mas na época foi, que o Mauro Galvão foi o primeiro atleta a ter um intervalo de 17 anos, né, Mauro? Entre o primeiro título brasileiro e o segundo título brasileiro, né? 79 e 96. 96. 97 depois, né? Com o Vasco também, né? Então você tem um hiato de 17 anos, acho que nenhum outro jogador até hoje conseguiu tal façanha de um intervalo tão grande entre um título e outro de Campeonato Brasileiro. Algo realmente marcante, né? Tem muito jogador que nem consegue jogar 17 anos seguidos, eu imagino, profissionalmente.
né? E você não só jogou, como ganhou 2 campeonatos brasileiros nessa diferença, e depois ainda ganhou mais 2, né? Mais 2 ou mais 3, não sei. Mas eu queria comentar sobre seleção brasileira, né? Já que o Márcio trouxe esse assunto. 2 coisas. Uma coisa, um título que me marcou muito, que foi a Copa América de 89. Eu tinha 8 anos na ocasião e foram, acho que, os mais cheios que eu já estive no Maracanã. Eu lembro que eu ficava no colo do meu pai vendo aqueles jogos. E eu queria te perguntar um pouco isso, assim, se aquela Copa América teve alguma coisa de especial para você, para a seleção brasileira, bem, né? E para a torcida eu sei que teve, porque o Brasil vinha de um jejum, né? Vinha de uma dificuldade em voltar a conquistar títulos e tudo mais. E o que eu me lembro é que o Maracanã foi realmente um verdadeiro portal, né, para aquela equipe conseguir conquistar aquele título, né, timaço. Você se lembra de coisas assim especiais desse grupo? Você compara 89 com 90 de alguma maneira? Você vê semelhanças, diferenças entre os 2 grupos que poderiam ter sido levadas para 90 e eventualmente dar um resultado diferente para a gente na Copa de 90? Olha, Rafael, não é fácil, né? Porque, como você falou, né? Ali era o verdadeiro Maracanã, né? Aquele Maracanã que você foi e que nós disputamos aquela final, ali era o verdadeiro Maracanã, né? E você via, né, todos ali juntos e torcendo pelo clube, e naquele momento pela seleção, né? E uma alegria muito grande, né? Tinha geral, né? Que é uma marca, né? Do Maracanã, que a gente via ali o torcedor mais criativo, mais espontâneo, né? Fazendo aquelas corridas, aquelas bagunças, que é um negócio que é típico, né? E a gente só vê no Maracanã. Infelizmente, né, por interesses aí, né, não vale nem a pena falar, mudaram, né? E hoje a gente vê o Maracanã que parece mais quase que um teatro, né? E a sua capacidade foi reduzida pela metade. Imagina, você perde 60 mil pessoas. É o único esporte que você, ao invés de aumentar, você diminui. É uma coisa assim que parece que vai contra o bom senso, né? O normal. Então, assim, eu acho que, falando mais agora da parte técnica, né? O nosso time, realmente, naquele momento, jogando daquela forma, na Copa do Mundo, teria ido mais longe. Com certeza. Era um time mais agressivo, um time mais, assim, com aquela vontade de ganhar, aquele desejo de ganhar todas as divididas, de ir com tudo. Não tinha aquele negócio de, não, vou cercar aqui. Não tinha cercar. Vai e toma a bola do cara. Ou toma a bola ou derruba o cara. Você tem que dar um jeito, resolver o problema. E hoje, casualmente, eu falei com a Rádio Argentina sobre isso ainda, né? Que aquele time de 89 certamente teria ido mais longe, porque ali a gente jogava de uma outra forma, mais agressivo, mais determinado, né? Para decidir mesmo, né? Tanto é que a gente ganhou todos os jogos ali que nós disputamos, né? Ganhamos da Argentina, ganhamos do Paraguai e ganhamos do Uruguai, né? E se você for ver, times talvez até melhores do que aqueles que a gente enfrentou em 90. Né? Eram seleções que tinham jogadores assim muito bons. Né? A seleção uruguaia tinha Rubem Souza, Rubem Paz, Francescoli. Pô, é muito jogador bom. E a seleção argentina também. Então, a gente, infelizmente, na Copa do Mundo, algumas coisas fugiram um pouco do controle, né? Já começou cada um ter uma ideia, então não existia um pensamento comum, né?
e aí fica difícil, né? Porque não dá para jogar todo mundo, né? Só podem jogar 11. E aí a gente começou a perder um pouco, né, daquele espírito coletivo que é importante ter, né? Mesmo assim, dentro de campo, a gente poderia ter conquistado um resultado melhor, né? Ganhamos as 3 primeiras partidas e tivemos chance de ganhar o jogo contra a Argentina no primeiro tempo, não fizemos o gol e aí você acaba pagando, né? Mas como você falou... Teve a tal da água, Mauro? A tal da água batizada existiu realmente? Perguntaram também para mim sobre a água, né? Não tem como se afirmar isso, né? É curioso, assim, depois vendo outra situação, né? Você lembra da Copa do Mundo de 94? Da água do Com certeza. O que aconteceu com a Argentina? O Maradona, né? No doping, não foi isso? Né? Ele não foi sorteado, ele foi retirado do campo. Então, eu acho que não precisa explicar muito, né? Deixa para o bom entendedor. Olha só, o Mauro e o Sorato. Quero mandar um abraço aqui para os nossos ídolos, Sorato e Mauro Galvão. Aqui é o George de Guarabira. Fala, Jorge. Eu tive lá já numa festa que ele fez lá de Vascaínos. Aqui, ó. Ele está perguntando para os dois. O que vocês acham da torcida gigante da Colina? E, Sorato, o que você achou do evento aqui em Guarabira? Aqui, ó. Ele até mandou aqui, ó. O nome dele é o Jorge de Guarabira. O Jorge é parceiro, cara. Vira e mexe, a gente se fala aí pelo WhatsApp aí. Cara, a torcida do Vasco é fantástica, cara. Brasil toda, pô, cara. A gente lembra lá que foi um encontro assim, quase não vai ninguém lá, né, cara? Assim, então, assim, de jogadores e jogadores. E quando eu cheguei lá, cara, o carinho que eu fui recebido foi demais, cara. Foi demais. Eu e o Mauro, a gente faz uns eventos pelo Brasil aí, cara, fora e onde chega, cara, a torcida do Vasco é fantástica, cara. É fantástica, assim, a gente sempre é muito bem tratado, muito bem recebido. Pô, a galera, assim, faz de tudo para você se sentir bem. Então, cara, é bem legal isso, cara. Agora, os dois tiveram trajetórias similares no sentido de terem jogado por Botafogo e Vasco, né? Eu queria fazer uma pergunta em relação a esse clássico específico, né, que acompanha aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe que é um clássico bastante amistoso, né, em relação às torcidas, né? As torcidas não rivalizam no nível da pancadaria, né? Pelo menos até hoje. E tinha uma característica, né? Eu quando frequentava o Maracanã naquela época, em que vocês jogavam, tinha uma característica bem curiosa, que eu não sei se vocês lembram, provavelmente sim, que antes do jogo começar, as bandeiras, né, da torcida do Vasco, elas antes iam para o lado da torcida do Botafogo, e as bandeiras da torcida do Botafogo iam para o lado da torcida do Vasco, depois trocavam, né, e as bandeiras voltavam para as suas torcidas indeterminadas. Aí o que eu queria primeiro trazer aqui para você é isso, assim, esse Maracanã, né, que nem o Mauro já comentou, esse Maracanã que não existe mais, né, esse Maracanã que permitia isso. Eu, por exemplo, o primeiro tempo ia na torcida do Vasco, o segundo tempo ia para a torcida do Botafogo, porque meu pai era Botafogo, então a gente conseguia transitar dentro do Maracanã. Hoje em dia isso é impensável, né, em jogo de duas torcidas. Então, essa mística do Maracanã, digo, que nem vocês dois trouxeram aqui, né, do contato com o público, da proximidade ali da geral, né, e esses clássicos de antigamente, né, o que vocês acham que esse Maracanã,
Nutella, se é que a gente pode dizer assim, ele perdeu, né, da mística, né, do jogo em si, e não se esqueçam da pergunta que eu fiz anteriormente do jogo específico Vasco-Botafogo, desse clima, se era diferente dos outros clássicos, né, Vasco-Flamengo, uma coisa mais hostilidade, né, mais rivalidade em si ali no jogo específico. Então, é um bem bolado aí de várias perguntas, né, falando do Maracanã em si e do clássico Vasco-Botafogo, vocês dois podem comentar com propriedade. Vai, Sorato. Cara, assim, o Maracanã antigo, cara, assim, a atmosfera era, muito legal, cara. Acho que a gente perdeu essa atmosfera, aquele ambiente que, cara, que aquela proximidade da geral ali, realmente aquela pressão que vinha, né, cara, assim, tanto a favor quanto contra. Então, assim, essa atmosfera se perdeu muito, né, cara, primeiro o que o Mauro falou aí, reduzir o número de lugares, né, só aí já o próprio desenho do estádio, hoje a composição das cadeiras, acho que impede que você talvez tenha essa atmosfera, né, cara? Então, assim, é uma pena, cara, porque não tem nada a ver com o Maracanã, né, cara? É outro estádio, né, cara? Infelizmente, né, cara? E a gente tinha aí, por muito tempo, a gente tinha o maior estádio do mundo, hoje a gente não tem mais um teatro, como o Mauro falou. E assim... E mudou muito o público também que frequenta o Maracanã, né, cara? Ficou muito caro, então isso tudo acabou influenciando nisso num todo, né, cara? E o clássico, assim, obviamente não tinha o mesmo, às vezes, a mesma rivalidade, mas, cara, a hora que a bola rolava, cara, era o pau cantava, como se diz, né, cara? Porque jogos importantes, jogos grandes, né, cara? Sempre tinha... as equipes eram sempre equipes fortes, né, cara? A gente tive um período que o Vasco ganhava mais, depois já teve um período que o Botafogo ganhava mais. Então, assim, e sempre eram jogos muito disputados, né, cara? Muito disputados, né, cara? Então, assim, tinha essa característica das torcidas, né, que era importante, né? De não ter confusão, não ter briga, mas tinha dentro do campo não, o jogo era bem disputado, né, principalmente ali, 88, 89, que os dois times muito fortes, né, cara, jogos difíceis mesmo, cara. Eu acho que isso que o Sorato falou, né, eu também entendo, assim, Rafael, que é diferente, né, a rivalidade entre Botafogo e Vasco. É claro que o vascaíno, lógico que o Botafogo também tem, cada um torce para o seu time, mas não tem aquela mesma rivalidade, né, que tem com o Flamengo, que tem com o Fluminense. É diferente, né? Se tu me perguntar por quê, não sei explicar, mas é diferente. Realmente parece que existe um pouco mais, assim, o pessoal aceita mais o vascaíno, o botafoguense e o vascaíno. É a impressão que eu tenho. Eu já fui em jogos, assim, ver também esse clássico e via, assim, uma certa tranquilidade. Não tinha tanta preocupação com violência nesse clássico, né? Eu fui no Maracanã algumas vezes e nunca senti essa, sabe, vamos dizer assim, esse excesso, assim, contra outra torcida. Sempre, é lógico, tu torce para o teu time, mas não é assim tão... não fica com aquela coisa contra... Rivais e não inimigos, né? Não tem não chega até ser inimigo, né? Você tem a rivalidade, mas é diferente. Contra o Flamengo já é a outra coisa, tanto o Vasco quanto o Botafogo, né? Existe já uma rivalidade que é bem acentuada e não tem como esconder isso aí, né? Isso aí realmente não é uma coisa bem assim latente, né? Agora, quanto ao Maracanã, é isso que a gente estava falando, né? A gente perdeu um pouco daquela magia do estádio, né? Do cara estar ali, o cara estar à vontade, o cara fazer
as palhaçadas ali, botar a máscara, botar um cartaz dizendo alguma coisa. Então, eram coisas que faziam parte do Maracanã, né? Essa própria movimentação que você falou, do cara ir para um lado e para o outro. Hoje não, você tem portão, você tem um monte de coisa que dificulta, né, essa movimentação. Então, acho que ficou assim um pouco elitizado, né? Infelizmente, né, o Maracanã. E o jogo de futebol no Maracanã, como em outros estádios, virou uma coisa para o pessoal que tem mais dinheiro, né? Quem não tem condição fica impossibilitado de frequentar. Eu acho que, espero que possa ter uma mudança nisso aí, não sei se é possível, né? Mas seria interessante. A geral ela é muito engraçada, né? Eu acho que se fizesse um filme só sobre a geral, a gente ia dar muita risada, cara. É muito assim... Não, existe, Mauro. O nome do filme é Geraldinos. Depois você procura. É fantástico o filme. Fantástico. É um documentário. Eu via, como você falou bem, isso aí, anunciar, mas não acabei não vendo. Eu lembro assim, no Canal 100, que a gente, nos cinemas, né, que passava, pô, as reações dessa galera da geral ali era muito engraçada, cara. Isso era muito legal, cara. Não existe mais isso, né? Existe de uma outra forma que não tem a mesma magia, né, cara? E dava para ouvir ali no cangote de vocês, os caras geral ali, naquele barulho todo, Maracanã lotado. Chegava a ouvir da geral ali? Se ouve tudo. Nossa. E quando o estádio está vazio, é pior do que quando está cheio. Pior, né? Hoje, na verdade, né, gente, assim, o meu modo de ver, eu que acompanhei muitos anos, desde 88, como eu falei com o Sorato, que eu vou para o Maracanã. Mas como Gandula, eu tive uma participação maior de estar dentro do gramado, tanto no gol ali, ficava no banco de reservas também. Naquela época, a gente Gandula, a gente ficava no banco de reserva com os jogadores. A gente escondia a bola também? Oi? Escondia a bola também? Não entendi. Escondia as bolas? Escondia. Hoje eu posso falar. Eu escondia a bola direto, Mauro. Mas não era só pro Vasco. Era para, por exemplo, o mandante era o Fluminense. Aí chegava um cara... Como a gente ficava no vestiário... O Mauro Sorato lembra que os gandulas iam no vestiário, entendeu? Sim. A gente tinha um grau de intimidade. Pô, essa época era uma época boa, onde você ia para aquela sala de aquecimento lá do Maracanã, né? Tinha um lado do Vasco, que era o lado esquerdo, Flamengo do lado direito. Então, você ia para a sala de aquecimento, batia bola. Eu batia bola com vocês. Eu tenho várias fotos com vocês na sala de aquecimento ali. Hoje, acabaram com o futebol. Eu lembro que os jornalistas, os repórteres de campo, pô, acabava o primeiro tempo, era um fio de 300 metros, enrolando na perna de jogadores, era microfonada, e aí eu era Gandula, e eu chegava ali, estou batendo foto com aquela máquina do Cabum ainda antiga, e hoje, como vocês falaram, eu vou guardar isso para mim, Mauro. Vou falar isso nas minhas transmissões da Rádio Onda Mix, onde eu sou um dos donos. Eu vou falar assim, o Maracanã, na verdade, virou um teatro. Eu peguei Maracanã com 100 e tantas mil pessoas. Eu peguei Maracanã final de brasileiros de 95, 92. Eu peguei Vasco, tricampeão 92, 93, 94, 95. Que eu falei com o Sorato, um dos culpados do terceiro gol do Fluminense, se não me engano, foi o último gol do Renato Barriga. Eu tenho uma parcela de culpa, porque naquela época, Mauro, a gente botava a bola na mão do jogador, tu sabe disso. Chegava lá, vambora, Gandula, bora! Pá! E quando eu ficava no banco de reserva, ali sentadinho do lado de vocês, né? Aí era uma pressão maior, que já chegava, na época do Vasco, era o Pai Santana. Né? O falecido Pai Santana chegou. Ô, garoto, ó. E daí fala assim, ó, garoto, trabalha direitinho que depois tem um negócio pra você. Rapaz, saia de lá com o short do Vasco. Pô, naquela época... Hoje a gente não vê mais isso. Hoje, eu como repórter, Mauro, que eu sou repórter desde... Eu encerrei minha carreira em 2014, 4 jogos depois da Copa do Mundo. 1.004 jogos como Gandula.
fiz várias matérias para televisão, profissão repórter, enfim, isso eu posso falar. Aí, de lá para, ou seja, de 2010 para cá, na verdade, todo mundo lá, e eu do lado do Renato Gaúcho. Olha a moral. Um gandula que nascido e criado em barraco de palafita na beira de rio, sentado do lado assim, ó, do Renato Gaúcho, coisa que você não vai ver isso nunca mais, ô Mauro Sorato. Ou eu estou falando besteira? Não, é por aí mesmo, mudou muito, é isso aí, é bem por aí, cara. Eu estava pensando, daqui um pouquinho isso aqui vai acontecer, você não vai poder mais vibrar no gol. O cara vai dizer assim, não pode vibrar, fica aí, não pode, tem que ficar sentado. Demais, é robotizar demais o futebol. O futebol é uma coisa que é espontânea, é uma alegria, né? O torcedor vai ali, ele quer se divertir, ele quer esquecer dos problemas, ele quer poder viajar um pouco, né? Como acontece no filme, você vai para o filme, você não quer ficar pensando no problema que você tem em casa, problema que você tem no trabalho, você quer viajar naquele momento ali, e o futebol é igual, você quer, naqueles 90 minutos, você quer esquecer e só vibrar e torcer, e xingar às vezes, né, dentro do... É o padrão FIFA, né? É o padrão FIFA que não se enquadra aqui no Brasil, né, cara? Culturalmente não tem como, cara. Mas a gente não... Exatamente. Para eles, para a Europa serve, para nós não. É isso aí. Agora, aproveitando aí o tema torcida ainda, e já que tá na moda, né? Na moda não, tá nas nossas possibilidades, só jogos sem torcida atualmente. Aqui no Brasil, nem jogo deveria ter, convenhamos, né? Mas até isso a gente está tentando copiar lá de fonte da hora. Mas... Um pouquinho vai aumentar o jogo sem bola. Mas o que eu queria perguntar para vocês dois era exatamente isso. Se vocês já tiveram a experiência de ter algum jogo, de jogar, né, alguma partida com portões fechados, sem torcida, e se isso afetou a dinâmica do jogo de alguma maneira, né? Se vocês, de alguma forma, se esfria aquela relação ali com o time adversário, se fica uma coisa mais jogo-treino, como é que é a visão de vocês em relação a isso? Cara, assim, realmente é esquisito. Já aconteceu isso, já joguei assim. Obviamente, assim, é estranho. É estranho, entendeu, cara? Lógico que quando a bola rola ali, você foca ali, mas não é a mesma coisa, né, cara? Então, assim, todo tipo de reação você ouve claramente, ou do teu time, do time adversário, que geralmente esse tipo de coisa com torcida é mais difícil você notar, né? Mas assim, é mais frio, eu acho, né, cara? Fica um pouco mais frio, né, cara? Então, assim, porque assim, aquela agitação da torcida, a reação da torcida, você vai sentindo assim, pô, já quando você chega no estádio ali, encontra a torcida lá fora, já tem uma reação ali que vai dando aquele friozinho na barriga, né, que a gente fala que é bom de sentir antes do jogo, né, cara, assim, e quando você não tem isso, né, cara, é estranho, cara, é uma pena, eles estão tentando aí fazer as coisas aí para tentar não prejudicar o calendário, mas fica muito estranho, né, cara? Eu acho que é só uma situação excepcional, né, porque jogo sem torcida, acho que ele perde todo sentido, né? Porque a torcida é que realmente dá o brilho, né, pro espetáculo, né? Até mesmo a torcida adversária, você sente falta. É melhor você ter uma torcida adversária do que você não ter ninguém no estádio. Eu acho que é horrível não ter ninguém no estádio, porque ali você tendo a torcida adversária, eles vão incentivar o time deles, mas é mais um desafio que você tem, né, de tentar ganhar daquela equipe, mesmo eles estando com a torcida e nós sem a nossa torcida. Então, acho que é muito ruim, com certeza
os jogadores devem estar tendo uma certa dificuldade, porque não parece, às vezes, que é um jogo, né? Lógico que eles vão tentar sempre fazer o melhor, dar o melhor possível, mas o brilho do jogo ele acaba perdendo, né, muito, né, vamos dizer aí, falta, né, aquele algo a mais que o jogador sempre dá, né, quando ele vê o torcedor incentivar, quando ele vê aquela torcida, né, incentivar. Eu acho que isso aí realmente vai faltar bastante, né? O jogo fica assim um pouco sem graça. Eu concordo plenamente, inclusive tenho dado uma olhada aí no campeonato inglês, né, no alemão, que voltou, e é outro jogo, né? É outro esporte, né? A minha opinião é de que se torna outra coisa, né? Eles botaram até um som ambiente, né? Exato. Da torcida, pô, mas mais artificial ainda. Ontem, inclusive, estava acompanhando, acho que era, eu me esqueci agora se era do Manchester City, alguma coisa assim, e o Mauro César comentou alguma coisa engraçada, porque parece que tem um DJ, né, que ele fica orquestrando ali a reação da torcida. E aí ele comentou, poxa, mas o time visitante substituiu e o cidadão botou a torcida batendo palma. Mas quando que? Não, era Everton e Liverpool. Mas quando é que a torcida do Everton ia aplaudir a substituição do Liverpool? Esse cara tá louco, não sei o quê. Então, você ainda tem essa particularidade. Pois é. Olha só. Eu queria... Vai lá, Márcio. Não, é só mandar um alô aqui que muita gente está... Caraca, até... Eu não vou poder falar, mas eu vou falar alguns aqui, tá bom, Sorato Mal? Mandar um abraço aí pro Júlio César, lá da OT, entendeu? Sorato e Mauro. Obrigado por tudo. Júlio César, lá da OT. Gabriel Galdino, grande abraço, meus amigos. Mauro e Sorato. Vou botar aqui. Luiz Alberto, lá da Mancha Verde. Olha só, Mancha Verde. Mancha Verde. Legal, Palmeiras. Joguei lá. Luiz Alberto de Melo, lá de São Paulo, da Mancha Verde, falou assim, tudo bem, beleza, mas vocês quase me mataram do coração. Quando ele falou vocês, ele deve ter falado do Vasco, né? Naquele jogo histórico, inesquecível, entendeu? Mas vocês estão perdoados que são gente do bem e fizeram história para o cenário de futebol brasileiro. Esse é o Luiz Alberto de Melo, mandou aí para vocês dois. Show. E falaram aí, vocês acabaram. Quando fala, o Mauro, eu sei que estava naquele... Mauro estava vindo de contusão, né, Mauro? Naquele jogo de... Foi 2000, né? Foi 2000, final, contra o Palmeiras. Um abraço para o Luiz Alberto. Uma coisa interessante que eu queria falar até, em 97, quando nós jogamos a final com o Palmeiras, né? O Palmeiras tinha um timaço, né? Nossa, nosso time era bom também, mas o Palmeiras tinha assim, um time muito forte. Isso aí só valorizou, né, a nossa vitória na final. E ao final do jogo contra o Palmeiras, que nós conquistamos o título, né, empatando no Maracanã, eu saí, né? Depois que tinha terminado o jogo, eu estava indo pegar o carro, assim, eu vi a torcida do Vasco e do Palmeiras juntas, né? Aí, cara, eu não entendi aquilo, eu nunca tinha visto, né? Porque dois times, né? Um do Rio, outro de São Paulo, e depois eu fiquei sabendo, né? Que eram torcidas irmãs, né? Que tinham, assim, vamos dizer, afinidades, né? E até hoje, né? A torcida do Vasco recebe a torcida do Palmeiras. Né? E a torcida do Palmeiras recebe a torcida do Vasco em São Paulo. Hoje, né? Muito legal isso. Sim, se mantém até hoje. Eu trabalhei quando o Palmeiras foi campeão, há 2 anos atrás, foi até em São Januário, gol do... Eu esqueci agora, foi daquele menino, cabelo louro, rapaz, até esqueci o nome dele agora. O Palmeiras foi campeão. William? Não. Foi o William Bigode que fez o gol, não foi? Isso foi o William Bigode. Eu não sei acho que foi o William Bigode que fez o gol. Aí eu fiz uma reportagem
enquanto a bola não rolava, né? Que a gente rádio, a gente vai em busca. Cara, tu tem que ver o tratamento dos torcedores do Vasco trocando ideia lá fora. Vocês conhecem muito bem São Januário, viveu lá, e ali ao redor é cheio de bares, né? Ali naquela parte toda de São Januário. O carinho de um pelo outro, trocando ideia. E depois do jogo, eu fui lá conferir. Palmeiras já campeão, venceu o Vasco, né? Venceu o Vasco, mas o Palmeiras estava praticamente campeão já. Dependia só dele. E a amizade, cara, desse. E eu fui em São Paulo. Eu fiz alguns jogos em São Paulo, mesmo o Vasco perdendo lá, teve até empatou. O tratamento é a mesma coisa. Eu não vi torcida desse jeito. Já fiz várias finais. Eu não vi, o Mauro. Isso é um tratamento muito, muito bacana, né? Nunca tinha visto. Olha que já tenho anos de futebol, nunca vi. É uma característica diferente mesmo do que a gente está acostumado a ver aí, essas duas torcidas, e não é de hoje, há muito tempo que é assim entre as duas torcidas, né? Esse clima de camaradagem, de se reunirem antes do jogo, entrarem juntas para o estádio, isso é bem legal mesmo. E até na hora de torcer, eles se respeitam, eles torcem, eles gritam, cada um grita o seu time, mas não tem esse negócio de xingamento. Eu assim, nem como Gandula eu via isso, e nem como repórter eu também, entendeu? Assim, o Palmeiras venceu, não teve briga lá. Aliás, o Vasco venceu de virada, não teve briga lá em 2000. Eu vi os torcedores, né, a gente ficaram chateados como torcedor, que não esperava aquela virada de 4-3, né? E assim, é muito bacana, gente. Assim, parecido um pouquinho, eu vi lá no Mineirão, na Copa do Brasil, que eu fui fazer lá, entre Flamengo e Cruzeiro. Parecido, mas não tem o grau de amizade familiar, né, entre eles. Agora, Vasco e Palmeiras ainda, aproveitando a deixa, né, Mauro, Mercosul, você entrou no finalzinho do jogo, né, que você vinha de lesão, pelo que você está lembrando aqui pra gente. Agora, o Joel ganhou aquele jogo no intervalo. O que você lembra desse momento ali? Porque eu lembro que ele mexeu muito bem no time. Estive revendo o jogo agora, né, que passou na Rede Globo novamente. E ele fez umas mexidas realmente importantes naquele momento ali, colocando o Viola, que entrou muito bem no jogo. Você se lembra de algo especial que aconteceu naqueles 15 minutos ali que separaram o primeiro do segundo tempo? Não, Rafael, é claro que existe sempre, né, um pensamento, né, as pessoas ficam curiosas para saber se houve alguma coisa, né, em função da gente ter conseguido virar aquele jogo. Eu acho que, lógico, a reação de um time, né, que nem o do Vasco, né, com o nível que a gente tinha de jogadores, ela primeiro de espanto, né, se tomar 3-0 no primeiro tempo, né, uma coisa que não era muito comum, e aconteceu. Então, lógico que houve uma indignação, né, de todos, né, em voltar e tentar mudar, mas é claro que nunca se imaginou que pudesse acontecer, né, aquela virada, né, a ideia era voltar e jogar diferente, jogar melhor. Eu acho, né, como você colocou, que a entrada do Viola ela foi muito importante, né, porque o Viola é um jogador que ele tem uma característica muito assim, diferente, né, dos outros atacantes, né, do Vasco. Né? Romário, um jogador mais de velocidade, um jogador que, né, na época, o cara do último toque, vamos dizer, né, um jogador mais de habilidade. Juninho Pernambucano também, um jogador mais técnico. Né? Com a entrada do Viola, o Juninho Pernambucano veio para trás, ele veio jogar de volante. E nosso time ficou mais ofensivo. Então, você tinha o Juninho Paulista ainda e o Euler. Então, você olha quantos jogadores nós tínhamos para o ataque. Né? Juninho Paulista, Euler, Viola e Romário. Então, era bastante gente, né, para poder atacar. E as coisas acabaram dando certo. Né?
é importante que você consiga marcar um gol, pelo menos entre os 15 primeiros minutos, né? E nós conseguimos isso. A gente conseguiu fazer o gol e aquilo ali, para nós, acendeu, né? Incendiou o time. E para o Palmeiras, eu acho que criou um certo desconforto, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, o que você faria nesse momento? Você atacaria ou você defenderia? Né? Um 3-1. É uma pergunta difícil, né? De responder. Então, na verdade... Ainda mais quando do outro lado está esse ataque que você mencionou, né? Então, o que aconteceu? O Palmeiras ficou, acho que um pouco nesse dilema, né? Vamos atacar, vamos defender, e eu acho que ele não fez nenhuma nem outra. Ele acabou ficando no meio termo, assim, não resolveu, não definiu o que fazer. E nisso aí o nosso time aproveitou, as jogadas foram acontecendo, como eu falei, até do Viola. O Viola ia levando e arrastando a bola, aquele jeito dele de usar o corpo, e foi abrindo espaço, né, para os baixinhos, né? Romário, para o Juninho Paulista, para o Euler. E o pessoal, com muita qualidade, o nosso time conseguiu uma virada histórica, né? Um resultado que parecia impossível. Quando eu entrei, na verdade, eu já entrei com o objetivo também de tentar, pelo menos, ir para os pênaltis, né? Porque nós estávamos com um a menos, né? O Júnior Baiano tinha sido expulso, então a gente tinha que... E aí a jogada acontece, né? Essa jogada começou, acho que até com o Jorginho Paulista. Ela veio para cá e veio para lá, o Viola tirou do Jorginho Paulista, até ele brincou esse dia, a gente esteve junto numa live, né? E o Viola tira a bola do Jorginho e a bola vai parar no meio, o Juninho chuta, a bola pega no zagueiro e sobra para o Romário. O Romário está ali, aí, meu amigo, não tem mais o que fazer, né? Já era. Então acho que foi por aí, mas com certeza o nosso time não era um time de se entregar, né? Nunca foi. É isso aí. Olha só, vou mandar um abraço aqui, porque não para. Galera lá, ó, mandar um abraço pro Glaucio Alberto, o Júlio César da Ótica perguntou assim, falou que tá aqui na Rio São Paulo de 99, o Mauro destruiu o Santos. É verdade isso aí, Mauro? 99 destruiu o Santos? Como é que é o nome dele? É o Júlio César da Elevadores Otis. Valeu, Júlio César. Grande abraço para você. Olha, cara, eu acho que eu fiz assim uma grande atuação contra o Santos, né? Foi no Rio São Paulo. Nós ganhamos em casa 3-1. Eu fiz um gol, dei passe para o outro. E no outro acho que foi 2-1. Nós acabamos ganhando do Santos no Morumbi. Sorato, não tenho certeza, acho que foi isso. Eu não estava, acho que foi em 99 já não estava mais, mas foi isso mesmo. Foi isso. A cabeça tá boa ainda. Acho que foi o pernambucano, né, que fez o último gol. Foi de falta o Zé Maria. Isso. E o segundo foi do Juninho. Chegando ali pela linha de fundo, né? Isso aí. Não sei se foi 2-0 ou 2-1, não tenho certeza. Meu Deus, hein? São tantas emoções, né? Olha os jogadores que a gente está falando que jogaram pelo Vasco, hein, cara? Sorato. Meu Deus do céu, cara. Márcio Rafael. Eu tenho uma para contar para vocês desse jogo contra o Santos. O Lopes pediu para... A gente fazia muito negócio de treino, aquele treino antes do jogo, e o Lopes pediu pro Nasa, ele queria que o Nasa pegasse o Alessandro homem a homem, né? O Alessandro era do Santos. Uhum. E o Zezinho, que estava no nosso time, né? O Zezinho, que entrou e fez o gol, inclusive, o Zezinho, ele seria o Alessandro, no caso, ele faria o papel do Alessandro, o Nasa correndo atrás do Zezinho. O Zezinho quase matou o Nasa, né? Eu olhava pro Nasa, o Nasa não aguentava mais. Quase teve um troço, cara. Quase matou o Nasa. O Nasa, eu disse, cara, o Nasa vai ter um troço, cara. Ele não tá aguentando. O Zezinho fez
loucura. Eu acho que nem o Alessandro estava jogando tanto que nem o Zezinho naquele treino. Agora, quem ouvia mais os gritos do Lopes? Era o Maricá? Eu lembro só do Lopes gritando o nome do Maricá. Não, o Maricá era o campeão, né? Nenhum ganhava do Maricá. Ó, tem mais aqui, hein? O Degnaldo Augusto também mandou um abraço. A Leiliane Raposo falou assim: meus ídolos, parabéns pela linda Leiliane Raposo, pela linda história de vocês. O Thiago Maia também mandou. A galera lá de Belfor Roxo, rapaz, olha só. A Silene mandando um abraço também. A Dona Luísa mandou um abraço. Marcelo Chupadedo. Caraca, rapaz, que coisa. Marcelo Chupadedo, ó. Esses caras eram terríveis. Acabaram com o meu Flamengo na década de 90. Graças a Deus, não surgiram outros iguais. Ah, olha a moral aí. Olha só. Tem uma pergunta aqui. Aí o Mauro responde se quiser. É o Ricardo Souza. Ele mandou aqui assim, ó. Pergunta para o Mauro Galvão se Romário não seria melhor ao lado de Careca e falasse sobre o lance do Miller no jogo contra a Argentina, um gol feito. Não precisa falar. Isso aí é tipo uma crítica, né? Que ele falou que seria melhor o Romário do lado Careca porque o Miller tinha perdido um gol feito. Eu não entendi. O problema do Romário na Copa do Mundo é que ele já chegou, ele tinha sido operado, né? Então, não estava assim, nas melhores condições dele. E eu não sei, o Romário com o Careca, os dois têm muito o mesmo estilo, não sei se casaria bem. De todas as duplas que a gente teve ali naquele período, as duplas que se deram assim, melhor foi o Bebeto com o Romário, né? E o Miller com o Careca. Até porque eles tinham já entendimento desde de muito tempo, né? Mas Copa do Mundo é isso aí. São detalhes que os outros times também são bons, são seleções de qualidade, né? E às vezes você perde por uma diferença mínima, né? Eu tenho mais uma pergunta aí. O Vinícius é outro cara lá da Ótica, rapaz, só vascaíno. Sou sócio torcedor do Vasco. Sorato foi a minha primeira alegria. E a minha maior tristeza foi quando eu vi a despedida do Mauro Galvão. De lá para cá, o meu Vasco não é a mesma coisa. Parabéns para vocês. Isso aí é o Vinícius, tá? Vinícius da Ótima. Vinícius, um abraço. Léo da Mil mandou também um forte abraço. Antônio TKE Puro. Muitos vascaínos entrando aqui na nossa página, que eu tenho quase 30 grupos de Vasco. Então, eu sei que não vai poder falar para todo mundo. Tá? Leonardo de Belfor Roxo, o Torão, meu amigo Torão, mandou um abraço aqui. Assim, ó, ídolo marca território. E vocês marcaram território no Clube do Vasco da Gama. A dona Vera, a Lúcia também está lá. O Renato, seu esposo, também está. Falando assim, ó, gente, parabéns pela live. Vocês estão bombando. E outra, é muito gostoso de ver nas mídias sociais essas duas lendas do futebol. Olha só o prestígio de vocês. Legal, assim, cara, é muita gente. A gente não pode falar muita gente, senão fica até ruim, né, o Martinelli? Mas, na medida do possível, a gente vai invadindo. E é só gratidão dessa galera, entendeu, Mauro e Sorato? A história de vocês, ninguém tira isso mais. Vai passar tantos anos, 50 anos, vai falar assim, ó, o Vasco foi campeão em 89, de um camarada chamado Sorato. A gente, possivelmente, daqui a 50, a gente não vai estar nem mais aqui, pode ser que não, mas vai ser lembrado por gerações e gerações. E assim é o nosso capitão Mauro, como... Eu estava conversando esse dia com o Lopes. Eu falei, Lopes, qual foi o melhor jogador para você? Ele falava assim, ó, Edmundo foi Edmundo. Mas o meu xerife era meu xerife.
Aí ele, eu falei assim, quem é o teu xerife? Aí ele, quem é meu xerife? Aquele jeitão dele é, quem foi meu xerife? Mauro Galvão, rapaz! Ainda falou assim, ó, que jornalista é você que não sabe quem foi meu xerifão? Aí eu falei assim, calma, eu só perguntei quem era, pô. Então, é só gratidão aí, cara, pelo que vocês fizeram, pelo Vasco da Gama, essa galera toda, vocês estão de parabéns, cara, pela história de vocês. Obrigado. O Lopes é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, né? Eu acho que o Sorato também deve ter o mesmo pensamento, né? Ele foi muito importante naquele período que a gente teve ali. Ele soube como conduzir, ele foi um cara que sempre motivou bastante a equipe. Acho que foi muito importante também na Libertadores, quando ele armou um sistema de jogo de uma marcação, pressão em todos os adversários, e nosso time ganhou todos os jogos em casa, não é? Jogando daquela forma. E com o passar do tempo a gente vai se conhecendo, vai trocando ideia, e eu acho que ele foi muito feliz, né, nesse período aí com a gente, porque ele aceitava também a gente conversar, a gente falar o que achava. Isso aí fez com que o nosso grupo ficasse mais assim maduro, né, e entendesse, né, o que a gente estava errando e o que a gente estava acertando. A gente sabia o que tinha que fazer. E isso aí eu acho que é bom quando o treinador consegue, né, ter esse domínio, né, sobre o grupo que ele trabalha. Agora, o Mauro, foi o Lopes que trouxe você, não só você, mas o Evair e o Valber também em 97, não foi isso? Foi sim, foi, porque, inclusive, eu poderia ter ido para outro time, né? E acabei indo para o Vasco. Então, isso aí eu fiquei sabendo depois. É bem engraçado isso. É claro que teve a participação do Lopes, né? Isso aí, com certeza, porque o Nico, que foi a pessoa que fez o contato, com certeza ele deve ter perguntado ao Lopes, né? Assim como o Valber também e o Evair, né? Eu acho que o time do Vasco era um time já que tinha uma boa estrutura, né? Tinha jogadores de qualidade, mas eu acho que apresentavam, assim, talvez faltasse um pouco, assim, de um pouco mais de experiência, né? De um pouco mais de liderança. Nesse aspecto aí, eu acho que foi importante, né? A chegada da gente, não é? E se juntando àqueles que já estavam lá, o Sorato já estava lá, né? Já estava o Mauricinho, o Luizinho, que eu conhecia, tinha jogado com ele no Botafogo, Carlos Germano também eu conhecia, né? De acompanhar, Edmundo não precisava falar, né? Enfim, aí começaram a aparecer os garotos também, né? O Felipe, o Pedrinho, então as coisas foram se encaixando, né? Aí é importante, né, também, né, ajuda muito, né, e aquilo que a gente fala sempre, né, quando você coloca um jogador para jogar e ele fica, ele ajuda bastante o treinador, né, é brabo quando você bota um jogador para jogar e ele não consegue segurar a posição, aí fica difícil, né. O Divan também, eu estava esquecendo, o Divan também chegou muito bem, né, vindo do Americano de Campos, e a gente acabou formando um time, assim, eu acho que em umas 10 rodadas, mais ou menos, né? Eu acho que o nosso time já estava bem certinho e já começou, acho que, preocupar os outros, né? É isso aí. A gente já está quase encerrando já. Acredito que no máximo 5 minutos a gente está encerrando nossa linda live. A gente tem assunto aqui, vocês têm assunto para a noite toda, mas a gente tem que respeitar também o horário de vocês. O Sorato já está quase 2 horas com a gente aí, né, Sorato? Já contamos bastante história. Mas eu vou... Cara, muita gente... a gente tem que mandar. E ele, ó, o Sorato já mandou um abraço para ele. Lá dos Estados Unidos, a gente está com Espanha aqui, a gente está com os Estados Unidos, mas tem uma torcida lá que ela é rival do Vasco, mas o Sorato já mandou um alô. É o Marcelo Batista, lá da Filadélfia, dos Estados Unidos, falou assim, ó, celebridade, o Sorato
A gente já aqui falou assim, ó, o cara já mandou pra gente. Só tá faltando agora o Mauro Galvão. Eu sei que Mauro Galvão só nos deu tristeza, porque era a torcida do Flamengo, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem. O cara fez a parte dele, é mito e ninguém apagará o que ele fez no Vasco da Gama. O nome dele é Marcelo Batista, lá da Filadélfia, pediu aí para mandar um forte abraço, mandar direto para ele. Valeu, Marcelo. Um grande abraço aí, cara. Você está aí nos Estados Unidos, né? Tudo de bom aí. Tamo junto. É isso aí. Ó, tem mais aqui. Eu acho que só isso. Mas, gente, vamos falar agora as considerações finais aí. Primeiro, eu queria pedir nosso amigo Sorato falasse um pouco das considerações dessa nossa live, o que você pode falar para a nação vascaína, até outros torcedores também que te acompanhem. Você não tem fã só na equipe do Vasco, assim como o Mauro fez uma brilhante história. Queria que você falasse um pouco aí para a gente já encerrar a nossa live, Sorato. Feitosa, foi um prazer participar com vocês aí, pô, Martinelli, Mauro também, pô, Mauro é parceiro, irmão, e agradecer a todo mundo que entrou aí, que se disponibilizou a assistir um pouquinho, a entrar em contato, a fazer pergunta. Eu costumo dizer que esse carinho que eu recebo do torcedor vascaíno vai ser difícil eu retribuir, mas o que eles fazem por mim até hoje, depois de tanto tempo, é realmente de emocionar. Então foi um prazer, cara. Pô, o tempo voou, sempre descontraído, a resenha flui, pô, foi bem legal mesmo, cara, tá? Então, um forte abraço a todo mundo, foi um prazer, cara. Mauro, nós temos que voltar a tomar o nosso cafezinho lá no escritório, pô. Tenho que combinar com a Covid. Pois E aí, Mauro? Você, Mauro? Com certeza, Sarado. Queria mandar um abraço para todos aí que estavam seguindo essa live, né? Um abraço especial para o Márcio, para o Rafael, né? Martinelli, e a todos que mandaram mensagens aí, é muito legal, né? Sorato é um amigo querido, né? Que a gente já jogou juntos, trabalhamos juntos, se Deus quiser vamos voltar a trabalhar novamente, e dizer que foi um prazer participar com vocês, e falar do Vasco sempre é uma satisfação, e a gente tem um carinho especial por esse clube, e um abraço a todos os vascaínos de todo o Brasil, né? E muita gente às vezes talvez não entenda, né, o tamanho do Vasco, né? Mas nós sabemos, e o Vasco tem que voltar a ser grande, né? Porque ele é grande, ele tem uma torcida enorme, e que precisa, né, voltar a ser feliz, né, voltar a ser campeão. Martinelli, com você. Bom, felicidade danada de poder ter trocado aqui por 2 horas, né, com tanta fera. Bom, só queria agradecer mesmo, agradecer ao Sorato e ao Mauro pelo tempo que eles disponibilizaram para a gente, e principalmente por todas as glórias aí que eles deram, né, para esse clube tão grandioso, tão grande realmente, como o Mauro falou. Nenhuma crise diminui o tamanho da instituição, né? A gente precisa recuperar esses tempos, né, idos aí, mas eu só tenho a agradecer realmente aos dois pelo tempo e por tudo que construíram enquanto jogadores e técnicos e dirigentes, e certamente vão continuar né, brindando aí os torcedores brasileiros e vascaínos com muita coisa de qualidade aí no futuro. Faço votos aí que vocês sigam tendo sucesso na carreira de vocês, né, e contem pra gente aí as novidades, e se quiserem novamente esse espaço aqui, seria um prazer recebê-los novamente. Obrigado. É isso aí. Olha só, Sorato, Mauro, só agradecer, cara, a presença de vocês aqui na TV Interior, nesse debate interior. As nossas mídias sociais bombaram. Tá? Eu quero agradecer o carinho do público, né, que acompanhou essa nossa live aí
praticamente 2 horas, né, Sorato? 2 horas, a gente entrou 7h30, já são 9h30. O Mauro já chegou aí 1h30 praticamente. A gente tinha histórias, né, para falar, muitos assuntos para falar até 11h, meia-noite. Ainda ia faltar pra caramba, porque a história de vocês são lindas, histórias de vitórias, histórias de conquistas, viradas, entendeu? Assim como a gente falou de 2000. Então, nada apagará no cenário do futebol brasileiro, vocês têm ciência disso. E agradecer a todos, agradecer aqui, o outro parceiro aqui, o Itaci, o Marcelo Feitosa, que é meu irmão que entrou no início, o Eduardo Richard, né, que é um dos diretores da TV, tá bom? Quero agradecer também ao pastor Ronaldo Couto, ao Daniel. Eu quero agradecer também toda a nação vascaína, tá? Porque se tem uma história hoje no Vasco, foi porque vocês lutaram por essa linda história. Agradeço muito. Eu, Márcio Feitosa, repórter da Celebridade, só tenho que agradecer demais a vocês pela história e pela participação. Valeu, gente! Valeu! Abraço.